Boa tarde, alunos do terceiro ano. Esse primeiro bimestre nós falamos da história do Brasil, que se insere na história geral a partir da Idade Moderna, né? Claro que existe a pré-história brasileira e etc., mas estamos falando desse período aí a partir do final do século XV, quando a América ela se torna uma extensão da Europa, né, das monarquias europeias, né, dentro do contexto do mercantilismo, né, do absolutismo, saindo de um período da Idade Média, de concentração de poder nas mãos do rei, e as grandes expedições, chamadas de grandes navegações, né, dentro desse expansionismo aí europeu, em busca de riquezas, para fomentar a política econômica, né, dos estados absolutistas, o mercantilismo, enfim. Esse é o período que está inserido. Falamos um pouco das culturas, né, que existiam aqui, as ditas civilizações pré-colombianas, maias, astecas e incas. Falamos da colonização espanhola. E a última atividade, vídeo, foi falando sobre a colonização portuguesa. Com certeza, quando Cabral, né, veio para aqui para o Brasil, ele já sabia, né? Existe toda essa discussão sobre a intencionalidade. Havia uma corrente ou uma interpretação que falava em descoberta do Brasil, mas como os espanhóis tinham chegado aqui 8 anos antes, Cabral ele veio realmente tomar posse. Claro que a finalidade da viagem dele era para as Índias, porque 2 anos antes de 1500, 1498, os portugueses tinham chegado na Índia e viram que o comércio, né, de especiarias seria promissor, mesmo a rota sendo muito grande, você navegando o Atlântico e circundando a África até chegar às Índias, um caminho muito maior do que o caminho terrestre, mas que valia a pena pelo retorno muito alto, né, pelo lucro muito alto que tinha. Por isso que o Brasil ficou 30 anos sem ser colonizado, porque até então Portugal estava ocupado, né, com o rentoso comércio que fazia com as Índias. Claro que tiveram, a partir de 1530, tiveram vários fatores que levaram o governo português a começar a colonização, o assédio de outras potências europeias, como França, Inglaterra, dentre outros, que começaram a questionar essa exclusividade que Portugal tinha, não só Portugal, como Espanha tinham sobre a América. Esse foi um dos fatores que fez com que os portugueses começassem a pensar, a olhar com um olhar diferente para a colônia e começar a colonizar. Claro que assim como a colônia espanhola, a colônia portuguesa, o rei ele concedeu a terceiros, né, a pessoas privadas, vamos dizer assim, o início da colonização com as capitanias hereditárias, até porque o governo português não tinha dinheiro para investir no processo de colonização. Esse foi um dos fatores, né? Outro fator foi que, ao passar do tempo, né, depois de 20, 30 anos, o comércio com as Índias ele não estava tão rentoso assim, devido, né, a margem de lucro não estava como no início de 4, 5, 6 mil por cento. Isso é normal, porque o afluxo de produtos que foram da Índia para a Europa foi muito grande e dentro daquela lei clássica, né, da oferta e da procura, a demanda começou a ser menor, né, porque o produto estava ali. Então, esse comércio, boa parte das potências europeias começaram a ter acesso a esse comércio, então ele não ficou tão rentoso como estaria. Então, Portugal, ele, devido a esses dois fatores, ele começa a colonizar
a sua extensão aqui na América, que veio ser o Brasil. Então, passei umas alternativas para a gente, a partir daqui, fazer algumas considerações sobre o assunto América Portuguesa, né? Colonização da América Portuguesa, colonização de Portugal sobre o Brasil. Então, essa primeira questão, o que é que acontece, pessoal? Eu coloquei algumas questões que vai desde a questão do início da colonização, com um modelo administrativo descentralizado, que são as capitanias hereditárias, vários donatários. Claro que não deu certo, né? Só 2 capitanias tiveram êxito, e aí o governo português ele optou por fazer um tipo de modelo administrativo mais centralizado, e aí que vem o governo geral e etc. A partir daí, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter, depois da questão do extrativismo do pau-brasil, nós vamos ter um primeiro produto cultivado aqui na América, um primeiro produto que daria lucro, né? Que a colônia poderia dar lucro, né? Para além do extrativismo do pau-brasil. Como logo de cara, vamos dizer assim, os portugueses não tiveram a mesma sorte que os espanhóis e encontraram metais preciosos, o que também era uma das finalidades dos portugueses, eles resolveram investir em algo que eles já tinham uma certa experiência nas ilhas do Atlântico, né? Açores, Madeira, etc., que era a questão da plantação do cana-de-açúcar, que já usava mão de obra africana e por aí vai. Se deparando com um clima e uma terra, né, propícia para o cultivo, eles resolveram, e também uma demanda muito grande por açúcar, né, na Europa, eles resolveram começaram a fazer esse cultivo. Ok. A partir daí se monta toda uma estrutura, né, que é o engenho, né, toda uma estrutura que era no campo, de um domínio local no campo, né, o senhor de engenho, que usava mão de obra africana. Aí nós vamos nos reportar ao comércio internacional de escravos africanos, que havia uma conexão entre países europeus, né, e poderosos reinos africanos que faziam a intermediação desse comércio, né? Então esse comércio, esse tráfico negreiro, ele era feito tanto por uma conexão entre europeus, colonos aqui na América, porque tinham colonos que eram traficantes e com certeza ganhava muito mais dinheiro do que senhores de engenho, e reinos poderosos na África, que capturavam os escravos e levavam para os entrepostos comerciais e comercializavam esses africanos. Então, esse modelo de exploração, ele ficou sendo chamado aqui no Brasil, o modelo de exploração que tinha a grande propriedade, que tinha o trabalho escravo e que tinha a questão de um produto, o cultivo de um só produto, tem o nome de plantation. Então, esse modelo de colonização plantation, né, ele foi o que se desenvolveu aqui na América Portuguesa, como também na América Espanhola, em grande parte, e, enfim, está baseado nesse comércio, né, nesse comércio escravocrata que concedia a mão de obra aqui para os senhores de engenho. Dito isto, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre escravidão, etc., nós vamos para a questão que, a partir do século XVII, vamos dizer assim, entre os séculos XVI e XVIII, mas a partir do século XVII, principalmente, houve a expansão do território da colônia através de várias ações, né, de vários atores, vamos dizer assim. Tiveram, por exemplo, os bandeirantes, né? Os bandeirantes eles eram oriundos principalmente da capitania de São Paulo, de São Vicente, e eles
viviam de quê? De explorar drogas do sertão, de procurar pedras preciosas e metais preciosos, de capturar índios, porque nem todo mundo podia comprar indígenas, né? Desculpa, podia comprar escravos negros. O indígena era mais difícil de capturar, em certo modo, mas e não era, não havia assim aquele incentivo para ter a escravidão indígena, até porque o comércio, o tráfico negreiro internacional era muito rentoso, entendeu? Então, isso tinha, todo mundo ganhava um pouco, tinha a coroa, tinha os traficantes e etc. E aí o que é que acontece? Um dos fatores que fez com que o território do Brasil, que devido ao Tratado de Tordesilhas seria um território pequeno, porque boa parte do Brasil, segundo esse tratado, pertencia à Espanha, um dos fatores que fez o território pertencente a Portugal crescer foi justamente a ação dos bandeirantes que se adentravam pelo sertão atrás de metais preciosos, drogas do sertão, atrás de, enfim, metais preciosos, de capturar índios e etc. Então, essa primeira atividade fala sobre isso. A atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da capitania de São Vicente entre os séculos XVI e XVIII. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão de obra ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, o chamado bandeirismo apresador e o prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Letra B. As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela metrópole, com o objetivo de conquistar e povoar o interior da colônia, assim como garantir efetivamente a posse e o domínio do território. Pessoal, a letra B, as bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela metrópole. O erro dessa letra B está aí. As bandeiras eram expedições independentes. As entradas que eram expedições que eram organizadas pela coroa, pela metrópole. As bandeiras, os paulistas, eles eram independentes. Então, a letra B não está certa por isso. Vamos à letra C. As chamadas bandeiras apresadoras tinham uma organização interna militarizadas e eram compostas exclusivamente por homens brancos, chefiados por uma autoridade militar da coroa. De novo, aqui, essa letra C tem dois erros. O primeiro é que a organização só tinha homem branco. Não. Os paulistas começaram a se miscigenar com os índios. E com certeza tinha branco, tinha mestiço de toda sorte. E outro erro dessa letra C é dizer que era chefiado por autoridade militar da coroa. Letra C. O que explicou o impulso do bandeirismo no século XVII foi a assinatura do Tratado de Fronteiras com a Espanha, que redefiniu a linha de Tordesilhas e abriu regiões de Mato Grosso, até o Rio Grande do Sul, possibilitando a conquista e exploração portuguesa. Então, essa letra D, o que explicou o impulso do bandeirismo no século XVII foi a assinatura do Tratado de Fronteiras com a Espanha, está colocando a consequência pela causa. Foi o contrário. O que fez a Espanha redefinir as linhas, né, de fronteira para além do Tratado de Tordesilhas foi a ação dos bandeirantes. Claro que não só dos bandeirantes, mas também dos jesuítas, dos soldados e também da criação de gado. Todos esses fatores que eu estou falando aqui, eles fizeram com que o território da América Portuguesa crescesse e invadisse aquele espaço que, pelo menos através do Tratado de Tordesilhas, pertenceu à Espanha. Então, foi a ação dos bandeirantes, foi a ação dos jesuítas, que cada vez mais iam para o interior do Brasil para fazer as suas missões, para catequizar os índios, foi a ação dos soldados e foi a ação da criação de gado, que não poderia ser criado gado no litoral, porque o litoral ele estava reservado tão somente para a cana-de-açúcar, então esses criadores de gado foram indo para o interior. Esses 4 fatores ajudaram a expandir o território da América Portuguesa, né, da colônia portuguesa aqui na América. Então, essa letra D, ela está falando o contrário, que só vieram os tratados que alargaram essa fronteira, esses tratados ajudaram o bandeirismo. Não, foi o contrário. O bandeirismo, a ação dos bandeirantes, que alargou a fronteira,
que fez com que Espanha e Portugal sentassem para redefinir a fronteira. E assim Portugal tivesse um território maior. Então, por isso que não é a letra D. Letra E. Derivado da bandeira de apresamento, o sertanismo de contrato era uma empresa particular, organizada com o objetivo de pesquisar indícios de riquezas minerais, especialmente nas regiões de Mato Grosso e Minas Gerais. Olhe bem, pessoal. As bandeiras tinham vários tipos de bandeira. Tinha a bandeira de apresamento de índio. A bandeira de apresamento era para capturar índios, para vender, principalmente para pessoas que não poderiam comprar, né, o africano. Tinha a bandeira do sertanismo de contrato, que a bandeira de sertanismo, tinha a bandeira de prospecção, que era aquela que estava atrás de metais preciosos, a de prospecção e pedras preciosas, e o sertanismo de contrato, que era outro tipo de bandeira, e aqui está errado, essa letra E. O sertanismo de contrato não era para procurar minerais. A bandeira que procurava minerais era o quê? A de prospecção. O sertanismo de contrato era uma bandeira contratada por senhores de engenho, pela elite aqui do Brasil colonial, para capturar escravos fugitivos. Quando a elite aqui no Nordeste se sentiu, não sei se acuada, mas enfim, pelo quilombo de Zumbi dos Palmares, ela contratou um bandeirante, Domingos Jorge Velho, né? Ela contratou um bandeirante que era uma bandeira de sertanismo de contrato, entendeu? E ele veio aqui para capturar Zumbi. Então, por isso que a E está errada. A, por que a está certa? Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão de obra ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, o chamado bandeirismo apresador, que prendia índios, e o prospector, que procurava pedras preciosas, foram importantes para quê, pessoal? Para ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Foram graças a essas pessoas, claro, e a outras, que o Brasil chegou a ter o contorno que tem hoje. Então, aí a letra A. Vamos para a segunda questão. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation, né, que é aquele modelo que eu falei, grande propriedade de terra, mão de obra escrava e o cultivo de um único produto. Em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas, mas não existia negociação entre senhores e escravos. Os escravos eram mercadorias. B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. C. Possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. Pelo contrário, os índios eram catequizados, mais catequizados, e os escravos eles terminaram fazendo um certo sincretismo religioso, uma mistura, né? Que a gente vê muito no candomblé e outras religiões africanas. Então não é a letra C. Letra D. Foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos malês e do contestado. O escravo, né, esse sistema escravista, o escravo realmente teve revoltas, a dos malês, né, que eram escravos muçulmanizados, né, aqui na Bahia, ou lá na Bahia, etc. Mas o contestado não tem nada a ver. O contestado já foi uma rebelião do século XX, 1916, e não tinha muito a ver com essa questão já tinha passado a abolição da escravidão, etc. Foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. A extinção da escravidão, a gente sabe que foi em 1888. Então, a letra correta é a letra B, né?
que a produção escravista predominou no Brasil, em áreas de plantation e mineração, e esse sistema escravista favoreceu o quê, pessoal? Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro, que, como eu falei, o tráfico negreiro ele dava muito mais lucro do que, por exemplo, o cara ser um senhor de engenho. Por quê? Porque a mercadoria que era o escravo era muito cara. E o valor que os traficantes compravam esse escravo na África era muito irrisório. Então, o lucro que eles tinham, mesmo, né, existem já contas que fazem estatísticas, né, alguns historiadores, enfim, estudiosos fazem estatísticas de que mesmo morrendo muitas vezes um terço dos africanos nos navios negreiros, que eram chamados de tumbeiros, quando vinham da África para aqui para a América, mesmo morrendo um terço, porque a alimentação era ruim, havia imunidade baixa e terminavam morrendo, mesmo assim o traficante de escravos tinha um lucro exorbitante, né, com a venda desses escravos aqui na América. Então, a acumulação de capital muito grande. Só para vocês terem uma ideia dessa grande acumulação de capital, com certeza, o processo de industrialização, revolução industrial na Inglaterra, tem dinheiro, tem muito dinheiro ali que veio, né, do tráfico negreiro, só para vocês terem uma ideia de quanto era lucrativo esse comércio. Vamos para a próxima questão. A centralização político-administrativa do Brasil colônia foi concretizada com... Então, nós falamos aqui, né, pessoal, que falamos dos modelos de administrativos do início da colonização. Então, letra A, criação do Estado do Brasil. Letra B, instituição do governo geral. Letra C, transferência da capital para o Rio de Janeiro. Letra D, instalação do sistema das capitanias hereditárias. E letra E, política de descaso do governo português pela atuação predatória dos bandeirantes. Letra E está descartada, tem nada a ver com a questão da centralização político-administrativa do Brasil. A letra D, instalação do sistema das capitanias hereditárias, foi o primeiro sistema administrativo e ele era descentralizado. Letra C, transferência da capital para o Rio de Janeiro, isso já foi lá no segundo, na segunda metade, vamos dizer assim, do século XVIII, tem nada a ver. Letra B, instituição do governo geral, nós falamos aqui no início, né, desse vídeo, que no primeiro momento o governo colocou as capitanias hereditárias, que era um modelo administrativo descentralizado. Como esse modelo não deu certo, a coroa portuguesa optou por um modelo administrativo centralizado, que foi o quê? Que foi o governo geral. Vamos lá. Próxima questão. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil, mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral A, a produção açucareira, B, a exploração do ouro, C, o pau-brasil, D, a criação de gado e E, o comércio de especiarias. Então, pessoal, começando de baixo para cima, comércio de especiarias não tem nada a ver com, né, você desenvolver uma atividade lucrativa aqui na sua colônia. Pelo contrário, foi devido à baixa das especiarias que Portugal decidiu colonizar, um dos fatores. Criação de gado era uma atividade econômica secundária, tanto que não podia ser feita no litoral para não atrapalhar a principal atividade econômica. Extração do pau-brasil foi no início, não era um cultivo, era uma extração. Exploração do ouro, eles não encontraram ouro no início, isso só foi final do século XVII e o começo da exploração, século XVIII. Ficamos com a letra A, já que não tinha achado ouro, já que Portugal tomou posse aqui, ele tinha que achar um produto, e o produto que ele já conhecia, né, que já cultivava nas ilhas do Atlântico, era a cana-de-açúcar. E por último, pessoal, vamos a essa questão. Não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessaram uma séria crise econômica, Portugal decidiu adotar os sistemas de capitanias hereditárias. É correto afirmar o quê? As capitanias foram entregues a capitães donatários, com o compromisso de promoverem seu povoamento e exploração. Contudo, poucos eram os direitos
e os privilégios que recebiam em troca. Realmente, pessoal, as capitanias foram entregues aos capitães donatários, só que essa parte que afirma que eles não tinham direitos e privilégios, claro, que está falsa. Eles só deviam algum tipo de justificativa, enfim, à coroa, porque eles tinham todo o poder poder legal, poder fiscal, poder de polícia, enfim, poder administrativo sobre a colônia. Letra B. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, a péssima situação econômico-financeira de Portugal e a seu sucesso nas ilhas do Atlântico. Então, essa letra B, ela está completa, pessoal. Por que foi adotado o sistema de capitanias hereditárias a partir de 1530? Pelo seguinte, presença de estrangeiros no litoral, através de corsários e piratas. Piratas, vocês conhecem o que são corsários? São piratas legais, são piratas a mando da coroa, vamos dizer assim. Isso era um problema, porque Portugal tinha medo de perder a terra. Porque reis mandavam piratas para cá, mandavam, no caso, os corsários, além dos piratas independentes, vinham os corsários, e os reis, eles não respeitavam, né, que era de Portugal. Porque eles diziam assim, Adão deu o testamento, o rei Francisco I, da França, na época, ele disse, por acaso Adão deu o testamento a Portugal, a Portugal e Espanha? Então, era um questionamento que eles faziam. Então, assim, o que levou eles a colonizarem? Primeiro, foi a questão da presença de estrangeiros no litoral, a péssima situação econômico-financeira de Portugal, porque, como eu falei, as especiarias já estavam caindo lucro, e o sucesso que eles tiveram com a cana-de-açúcar nas ilhas, né, do litoral. Aí isso fez com que eles, vamos colocar aqui, vamos adotar um sistema de capitanias hereditárias, enfim, e começar a explorar, colonizar a colônia, né, com a cana-de-açúcar, mas isso foi feito primeiro. Claro que as únicas que deram certo foram São Vicente e Pernambuco, as únicas capitanias. Pernambuco era um grande produtor de cana-de-açúcar, e as únicas capitanias que deram certo foram essas, por isso que veio o fim e veio o governo geral. Em linhas gerais, pessoal, é isso. Depois a gente vai marcar a prova. Enfim, um abraço a todos, bom estudo, ok?